Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículos 18 a 23. Amém? Amém. Amém. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra. Diz assim a palavra do Senhor: E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João, o Batista, enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então, Jesus disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, vamos continuar de pé. Oração sempre é necessária e nunca é demais. A palavra do Senhor nos diz assim, que precisamos orar. Oremos. Senhor, obrigado por esse dia que a sua palavra será pregada. Que não seja o homem falando, mas que o teu Espírito Santo agora, Senhor, use esse instrumento de barro, e que o teu Espírito que dá fôlego de vida dê fôlego a todos aqueles que ouvirem essa palavra. Que o teu Espírito Santo venha soprar em todos Amém, nós Senhor. a vida. E que esta vida, Pai, venha glorificar o Senhor. Renova-nos no Senhor. Renova-nos, ó Pai, porque Amém, nós Pai. não queremos ser igual. E a única coisa que pode nos renovar é a tua palavra, é o teu querer, a tua vontade e a tua presença. Por isso caia fogo do céu e queima o altar do nosso coração. E que não fique nada que não é teu. Que o Senhor repreenda toda ação maligna contrária. E que o teu Santo Espírito venha agora sobre a tua igreja, segundo aquilo que o Senhor designou. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Podemos nos sentar. Glória a Deus. É muito importante, irmãos, que olhamos esse texto. Eu gostaria muito de pregar até algumas coisas antes do versículo 18 e algumas coisas depois. Mas essa parte da qual nós lemos no início, ela é muito importante. Ela traz uma verdade muito profunda sobre quem é Jesus. O nosso Senhor Jesus, se Deus assim permitir que essa pregação chegue aí na internet, ou se Deus permitir que esse seja o título, né? Nós poderemos dizer que desta palavra que aprendemos, uma das coisas mais importantes é que Jesus cura os destruídos. Jesus cura os destruídos. E nós vamos compreender o que significa Jesus curar os destruídos. Isso é importantíssimo. A começar por João Batista. Como que Jesus cura João Batista? Veja, João não estava lá naquele momento, mas João Batista foi curado. Naquele momento, João estava preso. Ele estava em prisão. E todos sabiam que o Messias viria para trazer uma nova realidade a Israel. Para trazer uma nova vida a Israel. Os judeus daquela época acreditavam que Jesus viria para uma revolução, para tirar o Império Romano, para devolver o governo da terra realmente aos judeus, para acabar com a opressão romana, para acabar com muitas e muitas e muitas outras coisas. E até hoje, irmãos, o povo judeu pensa da mesma maneira. Os judeus ortodoxos, eles argumentam que Jesus não libertou eles do Império Romano, que Jesus não trouxe um outro governo, Jesus não trouxe a paz plena. Enfim, eles começam a argumentar diversas questões, onde eles pegam os aspectos literais, pegam pontos e argumentos muito firmes, assim, no sentido concreto apenas. Eles não olham as questões espirituais, as quais Jesus realmente nos libertou toda a humanidade ao longo desses 2 últimos 1000 anos, praticamente. Então, João ele estava lá, e ele não duvidava, mas ele tinha realmente uma confusão mental. Se esse é o Messias, por que o Império Romano ainda está aqui?
Se esse é o Messias, por que eu estou preso aqui ainda? Porque ele veio para libertar os cativos, ora. Então como que eu estou preso? Eu sou um justo, eu não deveria estar preso. E assim como João, haviam muitos outros que estavam presos, às vezes porque discordaram de um pequeno aspecto com o Império Romano. Qualquer coisa que a pessoa dissesse contra o Império Romano, ele já era visto como um insurgente e poderia ser preso e morto rapidamente, sumariamente. Então, João ficou realmente confuso. Mas eu batizei ele, eu vi o sinal do Espírito Santo vindo sobre ele, e foi ele, e todas as coisas dizem que é ele, mas ao mesmo tempo parece que não é. Como que será isso? E essa confusão toda se dá por conta de toda essa visão da sociedade. João, ele não era como os demais. João, ele era um profeta do deserto. Ele não buscava se corromper com os fariseus, com os saduceus, com qualquer outros ali. Mas mesmo assim, ele era um judeu. E um judeu aguardava a libertação do Império Romano. Eles pensavam que o Messias viria neste modo. Hoje, os judeus aguardam o Messias para construir o terceiro templo. Então, a cada era, eles vão mudando as expectativas que eles têm com relação ao Messias, mas eles não enxergam quem verdadeiramente é o Messias. E assim João estava naquele momento dessa maneira. Mas Jesus, ele não veio para as coisas que achamos que precisamos, mas Jesus veio para curas muito maiores e profundas e mais necessárias. Irmãos, muitos podem pensar, nossa, não, Jesus veio nos libertar, como os judeus, se nós transferirmos para os nossos dias, poderíamos dizer que Jesus veio nos libertar desse jugo, desse governo corrupto de esquerda. Outros vão falar que não, é o governo corrupto de direita. Não importa, as pessoas vão olhar para Jesus, buscando nele, ó Senhor, cura, me dá um emprego, me dá casa, me dá isso. E as pessoas começam a criar essa expectativa de que Jesus cura, de que Jesus faz, segundo a nossa visão, segundo aquilo que enxergamos. Mas Jesus, ele veio para algo muito maior, muito além de tudo isso, aonde realmente importa, aonde realmente você e eu estamos vivos, que é dentro de nós. É algo muito mais profundo e, acima de tudo, ele veio para nos curar da separação que havia de nosso Deus. Irmãos, se nesse momento a guerra na Ucrânia acabasse e a Rússia parasse com essa guerra, se nesse momento as guerras na África acabassem, se a fome na África não existisse mais, se toda essa paz que poderíamos pensar que poderia acontecer, acontecesse, nada disso nos aproximaria de Deus mesmo assim. Nada. Se você e eu agora ficássemos ricos, plim, $1 milhão na conta, isso não nos aproximaria de Deus. Muito pelo contrário, poderia muito mais nos deixar afastados de Deus. E exatamente é por isso que Jesus, ele não veio como as pessoas esperavam. E Jesus nunca vem para você e para mim, até hoje, como nós esperamos. Ele tem algo muito além a dar daquilo que nós não podemos entender. E não entendemos não é porque Jesus não quer que não entendamos. Não entendemos porque nós não buscamos. Mas o princípio para começar a entender quem Jesus é e o que ele veio fazer está em João, Evangelho de João. Deixe marcada a sua Bíblia aqui em Lucas capítulo 7. Abra comigo o Evangelho de João capítulo 4. Um pouquinho à frente, é um evangelho depois, né? Lucas, João. João capítulo 4, 19 a 26. João capítulo 4, de 19 a 26, diz assim: disse-lhe a mulher, aqui é Jesus conversando com a mulher samaritana no poço, como nós conhecemos a história, vou pegar apenas uma parte dela. Disse-lhe a mulher, Senhor, veja o que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem,
E agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chamou Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Irmãos, o versículo 23 ele diz assim: mas a hora vem e agora é tipo, chegou a hora. É agora, não é depois. E nunca foi antes, como será daqui para frente. O que será? O que mudou? O que foi transformado? É que aqueles que realmente querem conhecer o Pai vão adorá-lo em espírito e verdade. Irmãos, não existe cura maior na nossa vida, para a nossa vida, do que a cura da ausência de Deus, da separação de Deus. Nós agora estamos na presença de Deus. Nós estamos unidos com Deus, em Jesus Cristo. E foi para isso que Jesus veio. Foi para reconciliar o mundo com o Pai. Ele reconciliou-nos com o Pai. Nós temos realmente, nós aqui agradecemos todas as coisas, porque realmente todas as expectativas de coisas ruins que poderiam acontecer na nossa vida, muitas delas não aconteceram. E não aconteceram não porque nós somos bons, porque conseguimos, não. É porque nós temos um Pai. E este Pai é presente na nossa vida, no cuidado que Ele exerce com a minha, com a sua, com a nossa vida. Deus é Espírito. Então adore em Espírito. E é para isso que você foi criado. Eu fui criado. Nós fomos criados. Nós fomos criados para adorar a Deus. E esse é o motivo da nossa vida. Nós temos aqui as crianças. Crianças, esse é o princípio. Esse é o sentido da vida. É conhecer a Deus. Conhecer e conhecer a Deus. E de fato, torná-lo conhecido através de como nós nos relacionamos com Ele. Voltando lá para o capítulo 7 do Evangelho de Lucas, nós vemos, irmãos, o quanto Jesus, ele vai... nós vemos aqui a dúvida de João. Nós vemos aqui, não a dúvida, mas a confusão mental de João. E ele não fica parado, ele faz alguma coisa. E o que ele faz? Ele envia discípulos. Vai lá e pergunta para ele. Porque vieram contando para ele: olha, o filho de uma viúva, ele ressuscitou o filho de uma viúva. Nossa, mas será ele mesmo? Porque filho de viúva, o que isso tem de útil para Israel? Ressuscitar um garoto que ninguém sabe? O que isso tem de importante na nossa libertação como um povo? O que isso tem a ver com a minha vida? Eu estou preso e ele vai ressuscitar o filho de uma viúva? Eu nem conheço ele nem é como eu, nem é como nós. Quem é esse garoto na fila do pão, diríamos assim hoje, né? Numa linguagem mais atual. Mas irmãos, exatamente o ato de João, ele não fica com aquilo para ele. Ele fala, ele envia dois e fala: tira aí, me ajuda a tirar essa confusão da minha cabeça. Me ajuda. E ele vai até Jesus e pergunta: você é o Cristo? E assim, irmãos, nesse ponto eu cheguei na conclusão o quanto nós não tomamos a mesma atitude que João. E nós podemos transferir essa atitude de João para uma prática que nós sabemos que temos, de como acessar o Pai, de como tirar confusões, dúvidas ou qualquer outra coisa que nós tenhamos, que é a oração. A oração. Vamos tomar aqui o exemplo de João, no sentido de transferir para nós, para a oração. Muitas vezes nós não oramos como convém, muitas vezes nós não oramos como deveríamos. Como é que você ora? Por quanto tempo você ora? Quando você ora? Nós oramos, geralmente, quando acordamos, oramos antes das refeições e oramos antes de dormir. Mas qual é o momento em que você, assim como quando você senta num sofá, numa cadeira, no momento, eu vou descansar minha mente, pega o celular e fica vendo o videozinho. Não, tal momento eu vou tirar para isso. Mas qual momento você realmente tira para orar? Falar, não, eu vou orar. Eu preciso de oração, eu preciso falar com meu Pai, eu preciso conversar com Deus.
e conversar, e conversar, e conversar, e falar, e falar, e falar, e falar, e falar. Às vezes nós ficamos com irmãos pela internet, ficamos com irmãos fisicamente, conversando durante horas, e com Deus nós não podemos ficar 15, 30, 20, 40, 50, 60, 2 horas. Não podemos, não conseguimos. Geralmente dormimos nesse tempo, geralmente nós não nos dedicamos a isso. João Batista tinha todo momento, todo o tempo do mundo para orar. Ele tinha todo o tempo para orar. E ele orava, mas mesmo assim ele tirou a dúvida com o próprio Jesus. Uma coisa importante que nós podemos dizer, irmãos, é que hoje em dia muitos podem dizer: eu não tenho uma TV em casa, bater no peito cheio, eu não tenho TV em casa, eu sou fiel, eu sou um remanescente, eu não tenho TV em casa, mas tem um celular. Aí fica lá todo aquele tempo no celular. Irmãos, o vício da TV ele começou há mais de 50 anos, desde quando a TV foi inventada, para manipular as pessoas. Aí muitos deixaram de ver a TV para não ser manipulados pela TV, mas o vício continua, ele progride e ele se aprofunda no celular, ou um computador também, aonde você pega todo o seu egoísmo e projeta mais ainda no celular, porque o celular, o computador, você realmente vê aquilo que você quer. E por pior que seja, você consegue. Antigamente, canais horríveis, você tinha que ter uma assinatura especial para ter, seja ele qual for. Agora não, você joga lá em qualquer canal, qualquer internet, qualquer site, você acha a pior coisa que antes você tinha muita dificuldade. Então, a TV não é o problema. O problema é o homem. O problema é aquele que não abre mão de um vício, abre mão de uma coisa para ter Jesus, para ter Deus. E é esse o nosso problema. É esse o nosso problema. Jesus não veio para a mais elevada revolução. Ele não veio para transformar uma sociedade justa, igualitária, libertária. Não veio. Ele veio para nos libertar do pecado, de tudo aquilo que nos separa de Deus. E hoje em dia, um vício numa tela, seja ela de computador, de TV, de celular, do que for, ela é uma escravidão. E agora em breve teremos também a tela dos óculos 3D também. Vai dar na mesma coisa. Eu não sou viciado no celular, mas aí não sai do óculos. Esse é o próximo passo das pessoas, dos vícios da humanidade. Agora, porém, irmãos, olhemos a resposta de Jesus. O que Jesus vai dizer? Versículo 21 diz: e na mesma hora. Veja, eles fazem uma pergunta para Jesus. Você não tem a resposta de Jesus no versículo subsequente, porque no versículo 20 diz: e quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te. Eles perguntam: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Aí o versículo 21 já começa: e na mesma hora. O que ele fez na mesma hora? Ele curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Qual foi a resposta de Jesus? Eu imagino, irmãos, Jesus calado olhando para eles e a multidão chegando e ele só curando, só fazendo as curas. Vai curar outro. E eles ali, sem entender de certa forma, por que Jesus ignorou e não respondeu? Jesus foi curando e eles foram vendo a cura acontecendo. E eles iam vendo as pessoas sendo curadas. Eles acompanharam. Eles foram testemunhas. Entende? Portanto, é muito importante. Por que Jesus ele curou antes de responder? Porque tem um intuito a cura. É para glorificar o nome do nosso Deus. E é para que todos aqueles que são curados, ou aqueles que veem uma cura, glorifiquem a Deus. Aí no capítulo 7, um pouco antes, nos versículos 12 a 16, que também foi uma passagem que eu senti muito forte de pregar, mas o Espírito Santo me levou a pregar essa outra passagem que estou pregando hoje. Foi durante semana passada ou essa semana que foi essa leitura, não me recordo exatamente a data, mas diz assim, versículo 12 do capítulo 7. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores.
Olha o coração de Jesus, ele foi realmente movido de uma profunda compaixão. Essa palavra íntima traz a profundidade, foi lá no fundo dele. Ele ficou realmente com muita dó dela. Numa sociedade em que as mulheres dependiam dos homens, o filho morreu, pronto, ela era sozinha, solitária, largada para morrer à míngua, de fome. E versículo 14 diz: E chegando-se tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. Agora olha o versículo 16, o que vai dizer exatamente isso. Glória a Deus. Olha o versículo 16. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Glória a Deus. E era por isso que Jesus fazia o que fazia, para que todos olhassem para Ele e vissem Deus, se achegassem a Deus. E a mesma coisa hoje. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele continua nos levando para Deus. Se eu perguntar aqui, principalmente a nós mais adultos, que infelizmente passamos por diversas ocasiões de quase morte, de destruições, de trevas. Quem aqui tem o testemunho aí, de repente, de ter usado drogas, ser escravo dessas drogas, ser escravo do pecado de maneira mais profunda, vai glorificar mais ainda a Deus. Quem muito foi perdoado, muito louva, muito adora, muito tem de ingratidão, em ter gratidão. E exatamente isso, a gratidão pela cura nos leva de volta a Deus. Irmãos, quem aqui não glorifica a Deus por ter sido liberto do pecado? Por isso, não precisa abrir, mas eu vou ler apenas mais 2 versículos aqui, que eles vão nos dizer do porquê a cura nos traz de volta para o Pai. E isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é necessário. João capítulo 17, versículo 24 diz assim: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Ou seja, nós olhamos para Jesus, olhamos para Deus, e glorificamos a Jesus e glorificamos a Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Esse é o sentido da nossa vida. O sentido da vida do homem não é viver escravo do pecado, mas é ter a liberdade de adorar, de glorificar, de se relacionar com Deus vivo. Isaías 61:3 diz assim: A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado, para que Deus seja glorificado. Aleluia! Esse é o intuito da nossa vida, irmãos. Portanto, por isso precisamos orar, precisamos nos achegar mais a Deus, mais e mais e mais, e glorificá-lo, ter um coração mais grato, agradecer por tudo mesmo. Por isso muitas vezes nós não sentimos o agir de Deus fluindo, porque na verdade não sentimos os rios de água viva, porque estamos secos de oração, não estamos orando, não estamos clamando. E é muito importante que muitas vezes nós temos uma tarefa específica, limpar a casa, por exemplo. Como que você sabe que você terminou de limpar a casa? Ora, quando ela está limpa. Quando ela está limpa, como deve ficar limpa? Para que você viva bem nela, para a sua saúde. Ou então, eu sempre ensino, principalmente os menores aqui, a lavar louça. Quando que você sabe que a louça está limpa? Quando você não vê mais sujeira no prato. É simples, não tem segredo. Tem algum segredo lavar uma louça? Não tem. Não tem. Apenas, se não saiu facilmente, você continue até sair. Mas você vai continuar, vai acabar e pronto. Agora, com a oração, nós não agimos da mesma maneira. Nós nos apegamos em oração e ficamos: bem, Pai, me dê isso, me dê aquilo, em nome de Jesus, amém. Vai dormir, vai fazer alguma coisa, vai isso, vai aquilo, e depois não ora mais sobre aquilo, se esquece de continuar a oração, e aí não é que não alcança aquilo que gostaria, mas não tem realmente a oração atendida por Deus, é pela falta de persistência. Irmãos, que geração é essa nossa que não persiste mais em nada, quer tudo de mão beijada, quer tudo, Pai, pronto, toma, nem terminou de fazer oração, pronto, já que é atendido. Não é assim, não é.
Abra comigo sua Bíblia em Lucas mesmo, um pouquinho à frente, deixe marcado Lucas capítulo 7. Abra comigo, por favor, em Lucas capítulo 11, versículos 5 e 10. Lucas capítulo 11, versículos de 5 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Imagine, irmãos, você indo chamar alguém de madrugada, você vai gritar, você não vai falar baixo, você quer acordar mesmo a pessoa, e a porta está fechada, você quer que realmente ela ouça. Se ele respondendo de dentro disser: Não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tosar. Naquele tempo, irmãos, era muito comum a família toda dormir junta. Não haviam camas, eram esteiras no chão. E antes de dormir, as pessoas geralmente lavavam os pés, porque as casas não eram de cimento, de piso como as nossas, somente as mais elevadas, mas geralmente era de terra batida. Então levantar seria sujar o pé, a pessoa já tinha lavado para poder deitar. Então a gente hoje em dia comenta que é uma burocracia, e essa pessoa, ela queria o quê? Evitar tudo isso. Dá trabalho, ajudar as pessoas às vezes dá trabalho. Mas o que ele continua? No versículo 8, o que Jesus diz? Digo-vos que ainda que não se levante a dar-vos por ser seu amigo, porque às vezes um amigo pede favor a outro amigo, e o amigo que recusa o favor, sabe que o outro amigo vai entender. E de fato, muitas vezes a gente pede um favor, um amigo fala que não pode, a gente entende, porque nós somos amigos, sabemos muitas vezes a situação um do outro. Mas ele continua: levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação. Ele dará tudo o que houver nisto, ou seja, porque ele importunou. Ele foi realmente, decididamente, uma pessoa que foi até o fim, até receber o pão. É isso. É esse o segredo. É isso que nós precisamos recuperar nas nossas vidas. É isso que precisamos ter em contínuo. A oração, sempre orar até receber do Senhor. E o versículo 9: Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou seja, irmãos, não é fácil. A oração, ela é atendida, mas é necessário que você e eu perseveremos. Nós vivemos numa geração muito imediatista, onde as pessoas acham que pedir ao Senhor é como ligar um interruptor de uma lâmpada. Basta apertar o botão e já está tudo aceso. E eu falo sempre a lâmpada porque a luz é a velocidade mais rápida que se tem conhecimento. E a velocidade da luz ela é rápida, ela é instantânea praticamente. Mas veja, vamos lá para o versículo 21, alguns aspectos que eu gostaria de realmente colocar. Jesus ele não responde com palavras, mas ele responde com ação. Ele não se perde em argumentos, ele não fala: olha quantos eu curei, olha aquilo, mas o texto lá do Antigo Testamento diz que sou eu. Não, Jesus não faz nada disso. Jesus simplesmente cura. E a palavra para cura, irmãos, no versículo 21 de Lucas capítulo 7, versículo 21, e na mesma hora curou muitos dos enfermos. Curou, vem de uma palavra do grego que é firapio, ou terapio, ou terapia. Daí vem a palavra terapia que nós usamos hoje em dia. E realmente ela significa servir, realizar o serviço, sarar, curar, restaurar a saúde. E ela vem de uma outra palavra que significa atendente ou servo de Deus. Ou seja, a cura ela não é simplesmente algo que tira a doença, mas ela é um serviço, ela é uma restauração de um serviço de um servo de Deus. Compreende? E depois nós temos o quê? Do que Jesus cura? Jesus cura de diversas questões aqui, mas eu quero colocar 2 pontos principais desse versículo: as palavras enfermidades e as palavras males. A palavra enfermidade, irmãos, ela é realmente uma doença. Ela é uma doença, ela é algo que veio no aspecto físico, tá bem?
E a palavra malis, mastix do grego, olha o significado dela: chicote, açoite, metaforicamente flagelo, praga, calamidade, infortúnio. Muitas vezes é algo que descreve algo que Deus envia para disciplinar, para punir o povo. E de onde vem essa palavra? Ela vem provavelmente de uma outra palavra, tem uma outra raiz que significa mastigar, consumir, comer e devorar. Quando você mastiga alguma coisa, você tritura aquilo que você comeu. E essa palavra, massaomai, que é um derivado dessa palavra malis, mastix, ela está presente apenas em mais um versículo em toda a Bíblia. E esse versículo está em Apocalipse 16:10, que diz assim: derramou o quinto da sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Ou seja, irmãos, essa palavra males das quais eles são curados é de como se eles estivessem sendo devorados, triturados, sabe, esmagados, totalmente destruídos. E quantas vezes nós, nas angústias da vida, ficamos deste jeito? Recentemente, conversando com um pastor, e ele dizia para mim que às vezes é como se ele tivesse sido atropelado, aí curado, reatropelado, atropelado de novo. E aqui é exatamente esse sentido. Jesus cura exatamente disso. É disso que Jesus nos cura. Mas, irmãos, essa é uma cura que nós precisamos clamar ao Senhor. Precisamos orar ao Senhor por essa cura. E essa cura também Jesus nos dá. E eu poderia dizer que esse destruir, esse esmagar está também muito relacionado à depressão. Sim, Jesus cura a depressão. E é exatamente isso que muitas vezes, quando nós estamos deprimidos, depressivos, é exatamente essa sensação de estar esmagado, destruído, sem força, sem nada, mordido, totalmente sofrendo essa calamidade. Aí depois que Jesus cura todas estas coisas, só depois que ele faz isso, ele parte para o versículo 22 aqui, que aí sim, respondendo então, Jesus disse-lhes: ide e anunciai a João. Agora, um outro aspecto importante. Amados, veja que ele não fala para eles falarem para João. Jesus não fala para ele, fala para João, responde a João, dá o meu recado para João. Ele fala anunciai. E essa palavra anunciai, no original aqui, é a mesma palavra para evangelho, que é evangelizo. Exatamente a mesma palavra. E o que significa evangelho? Boas novas. E essas boas novas eram do quê? Geralmente falando, era uma boa nova da vitória num campo de batalha. A palavra evangelho está muito ligada a uma notícia muito boa. É uma notícia de reconciliação, de paz. Então quando ele fala aqui para eles, não é simplesmente um anúncio. Olha, vão lá e não é anunciar, é realmente fale das boas novas para João, não como alguém que ouviu falar, não como alguém que, olha, o texto aqui assim, assim, assim fala, não, é como alguém que viu, que testemunha da cura. E hoje, irmãos, é muito maravilhoso quando nós olhamos para vidas de irmãos que temos aqui, e das nossas próprias vidas, e temos um testemunho vivo da cura que Jesus fez e faz continuamente na nossa vida. E isso é importante. Jesus, ele não só curou aqueles pecados horrendos aos quais nós estávamos presos no passado, mas ele continua nos curando até hoje e vai curar amanhã. A cura de Deus, de Jesus, está disponível para todos nós. Essa transformação, esse lavar regenerador de Jesus está para nós. E uma outra palavra que eu queria pegar aqui no versículo 22, que ele diz: anunciai o que tendes visto e ouvido. Ou seja, eles ouviram um mudo falando e eles viram um cego enxergando. Olha que coisa, gente. Eles não falavam só do que eles viram. Ele falava, Jesus fala, do que vocês ouviram. Porque alguém pode chegar para você e falar assim: olha, eu conheci um mudo que falava. Eu ouvi dizer que o mudo fala. Agora, quando você de fato ouviu o mudo falando, meu amigo, você ouviu, você é testemunha. Você é testemunha.
E quando você é testemunha disso, tanto na sua própria vida quanto na vida de uma outra pessoa, a sua fé muda. A sua fé transforma-se. Ela realmente se fortalece. E como você chega a ver isso? Olhando para Jesus e esperando em Jesus, clamando a Jesus. E quando Jesus faz, você simplesmente glorifica a Deus. E ele continua aqui ainda no 22. Anunciar a João que tem visto e ouvido que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-se a boa nova, o Evangelho, a notícia de paz com Deus. Agora, irmãos, olha que coisa muito importante aqui. Eles têm desvisto e ouvido o quê? Que os cegos veem. Ok, a cura de um cego é que ele veja. Muito bem, não há dúvidas disso. Que um coxo ande, tudo bem. Que um leproso seja purificado da sua lepra, que muitas vezes era uma doença ligada à impureza, tudo bem. Isso daí ninguém tem dúvida. Que um surdo ouça, tudo bem. Que os mortos ressuscitem, tudo bem. Todas essas curas, elas são muito óbvias. Mas uma cura aqui me chamou a atenção. A dos pobres anuncia-se o Evangelho. Irmãos, nós não estamos falando apenas, simplesmente, primordialmente de pobres no sentido financeiro ou no sentido material. Nós estamos falando de pessoas pobres com todo o seu ser. Pessoas pobres de espírito. Hoje nós falamos essa expressão, mas são pessoas pobres em toda a sua totalidade. Pessoas que não têm nada, não têm educação. Pessoas que não têm, como nós falamos, sentimento. Pessoas que são muito embrutecidas pelo tempo. Nós vemos muitas vezes, conversamos muito sobre pessoas muito duras, é dessa pobreza. Um solo pobre, geralmente sempre é um solo que não tem uma camada vegetal por cima, e ele é muito endurecido. E esse é o pobre, é aquele que já está endurecido pelas angústias da vida, e ele já faz as coisas automático, ele já não sente, já não pensa. Esse é um pobre. E foi esse tipo de pobre que, na verdade, Jesus, ele veio anunciar as boas novas. E é como uma chuva na terra seca. Já molhou uma terra seca, ela começa a ressuscitar, traz vida. E Jesus, ele traz essa boa notícia. Olha, toda a dureza da sua vida, tudo aquilo que você não tem, Deus está aqui para te dar agora. Mas eu não estou dizendo de coisas físicas. Eu estou dizendo daquele amor que uma vez você não teve da sua mãe, do seu pai, de um parente. Aquele amor que você às vezes não tem de um marido. Aquele amor que você não encontra em ninguém, encontra em mim. É isso que Jesus faz. É essa boa nova de paz do Evangelho que traz vida aos pobres. E volto a dizer, não estamos dizendo aqui a pobres miseráveis fisicamente, materialmente, não. É um pobre completo, é um necessitado de todas as coisas, de todas, e eu digo todas, de amor, de carinho, de tudo, Glória a Deus. Tanto coisas emocionais, espirituais, tem carência de Deus, tem carência de Jesus, tem carência de conhecer, de amar, de ser amado, de tudo isso. Às vezes de um carinho e de um afeto. É esse o pobre que estamos falando aqui, irmãos. Portanto, aqui, esse é o sentido em que Jesus, o nosso Senhor Jesus, Ele é o pão que desceu dos céus. Ele é o pão que desceu dos céus e traz vida. Quando você se alimenta, quando você... Nós vemos notícias dos miseráveis, a miséria aumentou, diminuiu, aumenta, baixa, mas irmãos, os países ricos são os países mais miseráveis que existem, onde as pessoas têm maior frieza, porque quanto mais tem as coisas físicas, mais acha que não necessita das demais, porque substitui aquele espaço que tem de Deus pelas coisas físicas. E nesse sentido, até uma pessoa rica é pobre. E é desse pobre que nós estamos falando, aquele que substituiu no seu coração o lugar de Deus por outras coisas, ou pelo nada. Pelo nada no sentido de que eu não quero saber de nada na vida, e a vida deixa me levar, a vida me levar, e a vida leva eu. Hoje em dia é o que mais tem. É o que mais tem, pessoas que não têm objetivo de vida, pessoas que não querem nada. Eu trabalho por trabalhar porque tenho que comer, e como para trabalhar, e trabalho para comer, e acabou. Olha, eu trabalhando, tendo bebida e comida, tá ótimo. Tô nem aí para mais nada. Mas não é isso que Jesus quer de nós, quer de toda a humanidade. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia em
João capítulo 6, versículo... Deixa marcado Lucas capítulo 7, nós vamos voltar para cá ainda. João capítulo 6, 47 a 51. João capítulo 6, de 47 a 51 diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Irmãos, quem não tem a vida eterna é o mais pobre de todos. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Glória a Deus, ou seja, Jesus morreu para nos dar a reconciliação com o Pai. Portanto, precisamos mais e mais e mais e mais nos alimentar de Jesus. E eu quero colocar aqui um aspecto importante na oração como uma refeição de Jesus. É isso que nós precisamos, de banquetes de Jesus com Jesus na oração. Nós deixamos, venhamos e convenhamos, vivemos num momento que temos muitas bíblias de estudo e não lemos muito. Vivemos num momento que podemos jejuar e não jejuamos muito. Mas tudo isso também é necessário ser corrigido. Mas hoje eu quero que nós meditemos profundamente na nossa falta de oração real, de qualidade, que vivifica, que busca, que acha. Nós não temos orado mais assim. Por isso, voltando lá para Lucas capítulo 7, agora Lucas capítulo 7, no versículo 23, Jesus conclui essa parte dizendo o seguinte: e bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Bem-aventurado é aquele que não encontrar em Jesus o tropeço. Bem-aventurado aquele que olhar para Jesus e dizer: ei Jesus, você é tudo que eu preciso. Eu serei feliz com Jesus. Essa pessoa é feliz. Ou seja, a verdadeira felicidade só está em Jesus. É só Jesus. E eu quero chamar esse ponto. Nós precisamos ser felizes orando. Nós precisamos alcançar a felicidade orando. Nós precisamos agradecer a felicidade que temos orando, orando, orando e orando. É dessa maneira que comemos o nosso pão. O versículo 22 do capítulo 6, aqui na minha Bíblia, nem preciso virar de página, diz assim: bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Bem-aventurados, felizes são aqueles que amam a Jesus, que têm Jesus. Essa é a verdadeira bem-aventurança. Essa é a cura. É essa cura que Jesus veio nos dar. Por isso, irmãos, eu quero te convidar a ficar de pé agora, para que nós oremos ao Senhor, para que nós clamemos ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a não olharmos mais para as coisas como achamos que elas devem ser, mas para que olhemos as coisas como Ele quer que elas sejam, onde Ele quer nos curar. Às vezes Deus não abre uma porta, não é porque Ele é surdo, é porque Ele sabe que você não precisa dessa porta agora. Você precisa de outra coisa, é outro tratamento. Deus sabe o que Ele faz. Deus sabe, procure, busque e você vai achar. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós somos seres limitados. Nós, quando abrimos os nossos olhos, Pai, olhamos no horizonte, enxergamos muito pouco, talvez 3 ou 4 quilômetros a nossa distância. E nada disso, ó Pai, ainda vai além do tempo. Nós olhamos os nossos olhos, vemos algumas coisas, noticiários, e não podemos prever o dia de amanhã. Não sabemos o que vai nos acontecer amanhã. Não sabemos o que vai nos acontecer ainda hoje, se estaremos vivos até amanhã. Não sabemos o que vai nos acontecer semana que vem. Mas Tu sabes, ó Pai. Aleluia. Tu sabes, Deus. Por isso, ó Pai, nós entregamos diante do Senhor nesse momento as nossas angústias e aquilo que achamos e acreditamos. Nos ajude, que o nosso coração realmente entregue ao Senhor, se entregue ao Senhor, deposite no Senhor, para o Senhor. Tudo isso, Pai. Que essa seja uma semana nas nossas vidas de maior oração, de uma oração mais profunda, de uma oração de realmente rasgar o peito, não no sentido de simplesmente rasgar para falar, mas de colocar para fora tudo que está trancado aqui dentro.
E que o Senhor, com a tua cura, com a tua unção, com o teu poder, mostra-nos, ó Deus, aonde precisamos ser curados. E mostra-nos, ó Deus, aonde o Senhor quer que não estamos vendo, que o Senhor nos quer aonde não estamos vendo. Perdoa o nosso pecado de acharmos que sabemos todas as coisas sobre nós mesmos e o melhor para nós. Nós não sabemos. Dependemos de Ti, Jesus. Por isso, ó Jesus, assim como João em Apocalipse viu o Senhor andando no meio dos castiçais de ouro, andando no meio da sua igreja, sondando e conhecendo, sonda-nos e conhece-nos, e vê se há em nós algum caminho mau, e guia-nos pelos teus caminhos eternos de vida, Senhor. Assim nós clamamos, oramos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. As crianças podem vir. Pai Santo, obrigado, Senhor, por esse dia, por essa palavra. Te agradecemos. E te agradecemos também pela vida das crianças, que o Senhor continue abençoando elas, meu Deus, mantenha-as na pureza, mantenha-as, Senhor, na simplicidade, na alegria, e que o Senhor, Pai, afaste delas todo o caminho mau, toda a má companhia, toda a má amizade, toda a má influência, todas as coisas que este mundo oferece, que eles tenham força, Pai, para rejeitar, para dizer não ao pecado e dizer não às ofertas ruins, Pai, que eles sejam luz nesse mundo e façam a diferença, sejam sal e luz nessa terra, Pai. Abençoe o Vini e o Josias na escola, ajude eles, ó Deus, a serem luzeiros neste mundo, e ajude a todas as crianças que estão nas escolas públicas, por misericórdia, Senhor, e todas as criancinhas também que estão sendo perseguidas por este mundo, Pai, em nome de Jesus. Vai, Eric. Amém. Amém. Eu entendi que João Batista foi preso e ele perguntou para Jesus: eu te batizei, você, e aqui tá, ele falou para os discípulos para falarem para Jesus, porque João Batista foi quem preparou o caminho para Jesus, foi quem batizou Jesus. E aí Jesus, quando Jesus ele estava curando muitas pessoas, a multidão, e aí ele curou cegos, curou, e também que tá falando de Jesus, quando tinha uma mulher que veio e falou que o filho dela morreu, e aí Jesus falou: não chores, mulher, e curou o filho, e o filho viveu. E aqui também está falando que Jesus curou a multidão inteira, e no fim ele falou para os discípulos que ele era o Messias. Para os discípulos que ele era o Messias, Deus toda glória. Glória a Deus. Mas ele pensa que eu resumi mesmo. Nossa, ele resumiu. Glória a Deus. Vai lá, Jô. Vai lá, Jô. Eu entendi que nós temos que orar mais e não ficar mexendo no celular. Você já tirou um dia de descanso e orou mais? Então ore. Se você é crente mesmo, você ora mais 5 vezes por dia. Nós temos que orar mais 5 vezes por dia. Nós temos que orar, louvar e ler a Bíblia todos os dias. Eu entendi isso e a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, glória a Deus. Eu entendi que nós devemos adorar a Deus, para isso que viemos para a terra.
E a gente tem que orar sempre. E Deus veio para libertar e curar a todos, não só para uma pessoa. Eu entendi isso, Deus toda glória. Glória a Deus. Confundindo lá. Aí. Glória a Deus. Agora vai lá, Dara. Glória a Deus. Eu entendi que quando Jesus chegou aqui na Terra, muitos, talvez a grande maioria dos judeus, não acreditou que ele fosse o Messias. Mas por quê? Os judeus esperavam que o Cristo viesse somente para libertá-los das mãos do governo romano. Até mesmo João Batista se questionou de que Jesus fosse o Messias. Por isso ele quis conhecer melhor. Pediu que seus amigos fossem até Jesus para saber e dizer a ele. João quis conhecer, e somente por meio de terceiros ele pôde. Nós agora temos acesso direto com Cristo. Podemos falar diretamente com o próprio Deus. Glória a Deus. Ansiemos conhecê-lo. Glória a Jesus. Quando Jesus não respondeu os discípulos de João e continuou a curar, ele estava mostrando a todo mundo para que exatamente ele veio. E não foi para simplesmente libertar um povo. Não foi para curar somente um povo. Ele veio para libertar toda a humanidade, para salvar e remir todos os povos e nações que existem. E é por essa salvação eterna que devemos ansiar, pedir em oração com perseverança, e não por salvações, soluções terrenas e momentâneas. Deus diz em sua palavra, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Você tem acesso. Peça, conheça, espalhe o amor de Jesus Cristo para o mundo, para que todos saibam por que ele veio e quem é Jesus. Ele quer te curar, quer curar o mundo todo com seu amor. Os discípulos de João viram e anunciaram, creram. Aos pobres foi anunciado o Evangelho. Àqueles que são duros de coração foi anunciada a boa nova, a vida. Anuncie as boas novas. Anuncie que Cristo Jesus não veio só para um povo, veio por toda a humanidade, para dar a vida eterna. Ore, busque, anseie conhecer aquele que tem preparado as mansões celestiais para você. E lembre-se, bem-aventurado aquele que não se escandalizar em Jesus Cristo. E a Deus toda a glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, crianças. Podem sentar. E a Deus toda a Glória!